Porque lá no capítulo 24 de Josué, os irmãos vão ver que Josué traz o povo de volta para retratar a aliança com Deus. Por quê? Porque o povo já estava, de alguma forma, se envolvendo com aquelas questões dos costumes daquele povo, daquela terra. Tanto é que Josué diz assim: escolhei hoje a quem servais, seus deuses dos amorreus, cuja terra da além, ou se vocês vão servir ao Senhor. E ele diz assim, é aquela frase emblemática, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele falou isso? Porque já havia um povo ali que já de alguma forma já não estava mais dentro daquele propósito de servir ao Senhor. E começando no livro de Juízes, o primeiro capítulo, vai mostrar ali, irmãos, que eles não obedeceram essa ordem do Senhor. Eles não tiraram o povo da terra, pelo contrário, eles fizeram aliança, eles preservaram, eles conservaram de alguma forma aquele povo para fazer alguma coisa, para ser cortador de lenha, para ser tiradores de água, para ser escravos dele. De alguma forma eles tiveram aquela ideia de preservar aquele povo. Isso foi ruim, por quê? Os irmãos lembram quando nós aqui falamos a respeito do entulho, que você desconstrói uma coisa e fica aquele lixo, fica aquele monte de entulho? Aquele povo que ia ficar ali era como se fosse assim, naquela terra que Deus deixou para eles, que manda leite e mel, aquela terra farta, aquela terra de promessa, aquela terra de bênção. O que ficou ali? Ficou a escória daquela terra, ficou o entulho, ficou o lixo daquela terra, que não eram as pessoas, mas era o que aquelas pessoas faziam, era o costume daquela terra, era a idolatria, era todo tipo de paganismo, todo tipo de coisas que aborrecia, aquele povo aborrecia, o povo de Canaã, irmãos, aborrecia o Senhor de tal forma, que o Senhor determinou consumir aquele povo, e estabeleceu o seu povo naquela terra. Deus tinha os propósitos dele, nós não sabemos em detalhes, pegando assim minuciosamente o porquê dessas coisas, mas Deus, se os irmãos forem ver o porquê que o Senhor determinou tirar aquele povo, os irmãos vão ver que desde lá, desde a descendência de Cão, os irmãos vão ver o tempo que Deus deu àquele povo para se arrepender, o tempo que Deus deu àquele povo mudar aquele comportamento, e eles só cada vez mais se tornaram aborrecedores de Deus, afrontadores de Deus. Então chegou um momento que o juízo sobre aquele povo veio. Deus levou o seu povo para lá e falou, ó, tira, expulsa, mata, acabou, chegou o tempo. Se me perguntar por que Deus estava fazendo aquilo, mas Deus não é bonzinho, Deus é amor, Deus não é, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus cobra a justiça. A justiça de Deus não falha, ela não volta vazia, ela cumpre o seu papel. Tanto é que a justiça de Deus na nossa vida cobrou um preço caro. E os irmãos sabem qual foi o preço da justiça de Deus na minha e na sua vida? Você sabe? Jesus. O preço da justiça de Deus na minha e na sua vida custou a Jesus. Ele pagou o preço por mim e por você, porque nós somos justificados por Cristo. Então a justiça de Deus nunca volta sem cobrar o seu preço, porque a santidade de Deus exige justiça. Não se esqueçam disso, hein? Não tem pecadinho nem pecadão, tudo é igual para Deus. A santidade de Deus não tolera o pecado. Então, de uma forma ou de outra, a justiça de Deus vai ser exigida. E ai daquele que não tiver Cristo para justificá-lo, porque vai cair sobre ele a cobrança dessa justiça. Louvado seja Deus que a igreja está vivendo pela justiça de Cristo, que fez por nós. Então, irmãos, aquele povo, o povo de Deus entrou naquela terra, fez todas essas atitudes que desagradou o Senhor de tal forma que eles começaram depois os juízes foram e veio o período da monarquia e culminou aonde? Culminou lá em idas e vindas de derrotas e conquistas, misericórdia de Deus, Deus abria a mão, deixava eles perecerem, depois levantava o juiz, depois aquele caiu, o povo, os filisteus, os amorreus, o povo de Canaã ali viraram um laço contra eles, porque eles não tiraram aquele lixo. Eles não tiraram, não é o lixo que eu quero que os irmãos entendam, eu não estou discriminando pessoas, eu estou falando lixo no sentido das abominações que aquele povo fazia, eles não tiraram aquilo ali, mas se deixaram levar por aquilo ali.
Preste atenção numa coisa. Quando nós falamos, irmãos, de batalha para quebrar os paradigmas do pecado, nós estamos falando de tirar da nossa vida todo tipo de resquício. É como se nossa vida, irmãos, fosse dividida assim em partículas, aonde a nossa existência, ela fosse fragmentada em partícula. Cada partícula da nossa existência, ela está influenciada pelo pecado. O pecado, ele distorceu, ele trouxe um mal tão grande, que se nós não tivermos um filtro para tirar essas impurezas, que são os resíduos de pecado, não é aquele pecado que a pessoa faz, que o crente comete, que ele é impactado por causa do erro, e ele corre aos pés do Senhor, e ele vai sentindo aquele arrependimento, mas é aquele fragmento, é aqueles resíduos. Você já viu quando você está ouvindo um som, e o som está muito nítido, limpinho, e de repente o seu fone de ouvido começa a estragar, e começa a dar uns pequenos resíduos de uma outra coisa, mas é tão pequenininho que você continua ouvindo. Daqui a pouquinho você se acostuma com aquilo, que aquele resíduo nem mais faz diferença. Você continua ouvindo. E aquilo vai aumentando, vai aumentando. E chega um determinado momento, irmãos, que esses pequenos resíduos de pecado, esses fragmentozinhos que vão se acumulando em algum campo da sua vida, eles vão se tornar, com o tempo, eles se tornam algo tão grande, que ele já passa a não ser mais um resíduo de uma pequena influência de um campo na sua vida, mas ele já passa a tomar uma forma de uma influência maior. Não é aquela influência imperceptível, já é uma influência que começa a tomar as suas vontades, começa a influenciar nos seus desejos, começa a influenciar nas suas vontades, começa a influenciar nas suas decisões. E isso se torna um falso ídolo. O que é um falso ídolo? É alguma coisa que toma o lugar da adoração, toma o lugar de Deus, e você não percebe, porque é uma coisa que aparece para você como se fosse uma coisa que não tem nada a ver, como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa assim que eu estou dominando, está no meu domínio, está dominado, está governando, pode ficar tranquilo que isso aqui não vai, e quando você pensa que não, é exatamente aquilo ali que vai desviar você, às vezes, de muitas coisas boas que Deus quer fazer. E o nosso coração, às vezes, fica refém dessas coisas, os nossos sentimentos ficam presos nessas coisas, as nossas vontades ficam completamente, ficam completamente atingidas por isso. Aí entra, irmãos, a doutrina que impacta diretamente esses ruídos, esses resíduos de pecado que estão na vida de todo mundo. Na vida do ímpio isso está de uma maneira muito absurda, mas na vida do crente, eu vou dizer assim, isso não está assim às vezes tão absurdo, mas isso está em movimento. Isso está em movimento. Isso está procurando um ambiente para consolidar. É como se fossem pequenos fragmentos que vão se calcificando. Os irmãos já perceberam que uma pedra no rim é alguma coisa que vai calcificando aos pouquinhos. E quando aquela pedra fica considerável, ela toma um tamanho, ela agora começa a fazer você sentir dor. O pecado, ele na vida do crente, ele age dessa forma. São pequenos fragmentos que vão se acumulando em algum campo da sua vida e se tornam um bloco, e daqui a pouquinho aquilo já está se tornando algo que está te incomodando. E quando você pensa que não, aquilo já se torna uma dor insuportável, uma dor de culpa, uma dor de você se sente às vezes rejeitado, de rejeição, uma dor de quem está faltando com alguma coisa, uma dor de quem não se sente às vezes aceito, ou rejeitado, ou cria algum tipo de, como nós vamos dizer, sequelas, que vão ser traumas. E nós às vezes não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque isso veio de uma maneira tão sutil, isso veio de uma maneira tão assim,
imperceptível, que quando você se deu conta, você vai se perguntar, olha a pergunta que a gente faz, como que isso veio parar na minha, como que esse sentimento veio surgir na minha mente? Esse pensamento, como que esse sentimento surgiu? Por que eu estou me sentindo, não tem aquele dia que você está se sentindo de um jeito que você não consegue entender, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou com ânimo para fazer isso, eu não estou com vontade de fazer aquilo, coisa que você às vezes corriqueiramente gostava de fazer, estava na sua vida, né? Ler a Bíblia, orar, ouvir uma mensagem, desejo de ir fazer alguma coisa em função do reino, e de repente você se encontra sem vontade. Do nada você não está se sentindo bem, você está no culto, mas não está sentindo a visitação. Você está lendo a Bíblia, mas parece que a vida não está fluindo a partir da palavra de Deus, mas está surgindo um monte de coisas que está te incomodando. A única doutrina, irmãos, que trabalha nesse ponto, chama-se santificação. Santificação, irmãos, é como se fosse uma peneira. Santificação é um filtro, que essas impurezas, esses resíduos de pecado, eles vão ficando retidos no processo de santificação. Porque santificação, a palavra literalmente no português vai dizer isso, que é a ação da santidade. Santificação é a ação da santidade, ou seja, é a santidade em movimento. É a santidade atuando. E isso é que faz com que esses pequenos resíduos, esses fragmentos de pecado que está dentro, que está em nós pudéssemos dizer que a nossa existência, todas as partículas da nossa existência, essa influência do pecado não cessa de tentar trazer algum prejuízo. A santificação vai filtrando. Essas partículas vão ficando retidas e elas não têm força para se tornar algo que vai trazer domínio sobre você. Você pode sofrer a influência, mas você não vai sofrer o domínio, porque a santificação é filtrar esta coisa. Às vezes, irmãos, nós temos a ideia de santificação naquela questão de, quando você fala santificação, qual é o pensamento que vem na nossa mente? O primeiro pensamento que vem na nossa mente é uma pessoa de joelho, uma pessoa, às vezes, com uma roupa muito tapando tudo, ou com uma pessoa subindo um monte para jejuar, para ir orando, uma pessoa... Você pensa nessas coisas que a gente mostra, que é visível, vê, mas às vezes, irmãos, isso tudo é muito necessário dentro do processo de santificação. Mas existe um processo de santificação, irmãos, que ele independe dessas questões de você... ter que fazer alguma coisa. Tem aquele processo de santificação que é o que o Espírito Santo vai estar fazendo continuamente. E é esse ambiente, é essa ação do Espírito Santo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, para que não cresça em nós, nessa batalha, os falsos ídolos não apareçam. Porque quando eu falo para os irmãos, eu quero colocar aqui agora alguns versículos que os irmãos vão me ajudar aqui na leitura. Quando eu falo para os irmãos dessa batalha, eu estou falando que falar sobre santificação, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de alguma coisa que entende-se que é o Espírito Santo que age na vida do ser humano, para que esse processo cresça dentro de nós. Isso não nos tira a responsabilidade de buscar, de orar, de ler a palavra enquanto buscamos. Mas o Espírito Santo é o que age em nós. Né? É uma vida de dois lados, é uma via de dois lados. Olha o que é uma via de dois lados. É você fazendo a sua parte aqui, aquilo que a irmã Angélica falou aqui no culto de domingo. Tem uma parte que é o possível. É você fazendo aquilo que é o possível e o Espírito Santo lado a lado com você fazendo o quê? O impossível. É uma via de dois lados. De um lado você fazendo o que é possível. Do outro lado o Espírito Santo fazendo aquilo que você não pode fazer pela sua santificação. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer. Então, irmãos, vamos ver alguns textos que possam nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão. Vamos ler Romanos, tem como projetar? Hoje não tem como não, né? Vamos ler Romanos 1:4, para a gente poder estarmos mais contextualizados na palavra. Romanos 1:4. Vamos ler então também 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Alguns versos que estão
dentro desse contexto de santificação, dessa batalha, dessa guerra. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Vamos ver mais um então, para a gente poder consolidar aqui e continuar a aula. Vamos ver agora, primeira de Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Então, irmãos, nós vamos fazer uma ideia muito firme e constante da palavra de Deus, que traz para nós que santificação é a urgência. E eu não deixei o texto aqui que fala sobre isso, para ver se os irmãos aqui vão estar lembrando desse texto. Porque tem um texto que fala de santificação, que ele é urgente, e eu não coloquei exatamente proposital para poder implicar na questão de trazer os irmãos a essa ideia. Por que santificação não é uma opção? Eu me converti, eu fui santificado, eu fui justificado, eu fui redimido, eu fui propiciado, tá, mas por que a santificação em todo esse processo é urgente? Qual o texto da palavra que fala sobre a santificação como algo urgente, necessário e prescindível? Isso que é importante para nós, ter já assim de pronto na nossa consciência. Eu só vou dizer para os irmãos um detalhe, os irmãos vão lembrar. Sem a qual ninguém, sem o quê? Lembraram do texto? Segui a paz com todos. Não é isso que fala? Segui a paz com todos. E diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é sério. Isso é sério. Por que isso é sério? Porque não se dê por satisfeito em você ter sido livre da cadeira do réu, porque Jesus justificou. Então me tirou daquela cadeira, e quando eu entro no tribunal de Cristo, eu sei o meu lugar. O meu lugar não é advogar, não é legislar, que eu não sou juiz, não é. O meu lugar é a cadeira do réu. Mas Jesus me tirou de lá. Então já tem essa consciência de que eu recebi a justificação. Glória a Deus. Também tem a consciência que eu não preciso mais, você que nos assiste, você não precisa mais arrastar as correntes do seu cativeiro. Ninguém precisa mais arrastar correntes do cativeiro, porque Jesus já nos remiu. Ele já nos deu a liberdade, porque Ele foi a nossa redenção. Então Ele nos tirou do cativeiro, nos deu a liberdade. Não tenho que arrastar mais corrente, já entendi isso também. Não tenho inimizade com Deus, porque a minha distância de Deus, a inimizade que existia por causa do pecado, ela foi tirada, e eu me aproximei a Deus através do quê? Da propiciação. A ira de Deus não está sobre o meu pecado mais da minha vida, por quê? Porque o meu pecado foi expiado, houve a expiação. Tudo isso nós já vivemos. Eu não estou mais distante, não sou mais, não há mais uma rejeição de Deus a mim, porque o pecado fazia com que houvesse uma impossibilidade de eu me aproximar de Deus. Não existe mais. Por quê? Porque Jesus me reconciliou. Ele fez a reconciliação. Tudo isso está muito bom. Só tem um detalhe. Como que você vai sustentar isso na sua vida? Como? É disso que nós estamos falando. Ninguém consegue sustentar isso, tudo que Jesus fez na sua vida, se isso não tiver uma manutenção. Isso tem que ter uma manutenção constante, isso tem que ter, algo tem que preservar isso na nossa vida. Nós não podemos ficar, do nada, eu estava tão livre, e agora eu estou me sentindo arrastando correntes do meu cativeiro. Eu estava tão livre, e do nada eu me sinto dentro de uma cela, prisioneiro por alguma coisa. Eu estou sendo preso por um sentimento, por uma angústia, por uma tristeza. Ou do nada eu vou me sentir que o meu senso de justiça, presta atenção aqui, começou a querer me justificar. O meu senso de justiça própria começou a tomar o lugar da justiça de Deus, porque eu estou começando a advogar em minha causa, julgar como se eu fosse juiz. O que está acontecendo?
Se não houver, irmãos, a manutenção, você começa a sentir distância de Deus. Você começa a sentir que a sua oração não está fluindo. Você começa a sentir que a sua devoção, a sua adoração, ela está fraca. E você começa... Por quê? Porque a manutenção, irmãos, dessas doutrinas que a palavra de Deus nos traz, chama-se santificação. A santificação é que mantém você dentro desses padrões. A santificação é mais do que você simplesmente orar, simplesmente fazer um jejum, ou estar se vigiando ou vigiando os outros, ou o ambiente. Santificação é você vigiar o seu coração. Santificação é você estar olhando para dentro de você no sentido de não deixar que os falsos ídolos se estabeleçam dentro de você. Então, santificação é impactar, é destruir, é quebrar os paradigmas do pecado. Os padrões, por isso que lá na terra de Canaã, eles não quebraram os padrões. Eles deixaram aqueles marcos, aqueles padrões da idolatria do povo de Canaã. Às vezes, irmão, nosso coração já desmoronou aquela estrutura velha da nossa ignorância, da nossa falta de sabedoria, todas aquelas questões de entendimento. Só que os lugares aonde estavam edificadas aquelas coisas, que o Espírito de Deus, né, entrou para desconstruir, aconteceu uma coisa: aonde está o entulho está a lembrança. Aonde está as ruínas está a lembrança. A pessoa chega ali e fala: rapaz, está vendo essas ruínas aqui? Isso aqui foi o Coliseu em Roma. Porque as ruínas estão lá. Você chega lá no Egito, vê aquelas esfinges, aquele negócio lá, você vai lembrar, aqui era o império. Por quê? Porque as ruínas estão lá. Você chega numa pirâmide daquela destruída, a pirâmide está só o pó. A pessoa chega lá e fala: isso aqui foi uma pirâmide de Faraó. Sabe por quê, irmãos? As ruínas, o entulho, ele lembra o que aquilo ali significa. E nós precisamos varrer isso da nossa vida. Nós precisamos deixar com que a santificação venha peneirar, tirar tudo que nos serve e ficar só aquilo que Deus queira. E isso é um processo continuado, para que você não chegue lá na sua própria vida e olhe e fique lembrando que eu gostava daquilo outro, como se tivesse desejo ou vontade. Você pode lembrar sim, que um dia você fez, que um dia mas você lembra para glorificar a Deus, porque aquilo não tem mais nenhuma influência na sua vida. Eu posso falar que eu bebia, que eu fumava, que eu gostava de funk, que eu fazia aquilo outro, que eu tinha uma vida, posso falar qualquer coisa, mas não com saudade, não com lembrança daquilo, como se aquilo tivesse mais importância, não. Eu falo daquilo para dizer o seguinte: isso desapareceu da minha vida, não tem mais, não tem nem marca do lugar disso mais na minha vida, não tem entulho para ficar lembrando, porque o entulho foi tirado. Santificação, irmãos, é varrer. Santificação é cuidar para que não fique aquela sujeira. A hora que começar a surgir porque quem faz isso, irmãos, é o pecado. O pecado, irmãos, é uma coisa tão terrível que ele faz assim, ele vai juntando, ele vai pegando aquelas poeirinhas. Os irmãos, as irmãs que são donas de casa aqui sabem como é que é. Adriano, então, o pastor Adriano, nem se fala. Quando você começa a cortar na serra, lá na máquina da marcenaria, quando você começa a cortar o primeiro cortezinho ali, é uma poeirinha. Fica o dia inteiro, meu irmão, cortando aquilo ali. O que junta lá, Adriano? Um montão, meu amigo, que aquilo ali, daqui a pouquinho você não consegue. Mas começou, cada corte que a serra dá, cada passadinha, que é tão rápido, mas cada passadinha daquela ali arranca um fragmentozinho, mas ele voa. Poeira nos móveis das irmãs, como é que a poeira vai juntando? Você não vê, quando você pensa que não, você passa por aquela poeira. O pecado é assim. Na vida do crente, pecado é como se fosse pequenas partículas, que se a santificação não for um filtro para reter isso, isso vai acumular, isso vai juntando. E quando você pensa que não, você está olhando, já tem aquelas ruínas que tinham sido tiradas, já volta de novo, a lembrança. Aqui, nessa situação aí a pessoa começa daquela... Aí, irmãos, olha que coisa interessante. Olha como é que as coisas funcionam, irmãos. E eu acho isso aqui notável. O Espírito Santo, ele deseja trazer mudança. Ele deseja trazer um impacto. Isso aqui, impactar. É resistir para a mudança.
A pergunta às vezes é assim, qual a mudança? Alguém pode dizer assim, eu na verdade preciso de mudar só mais um pouquinho e as coisas vão ficar certas, porque tem muita coisa na minha vida que eu já mudei. Então, de mudança, o que eu preciso de mudança? Aí a pessoa vai avaliar a mudança pelo grau de função, ou pelo nível que você alcançou de uma função, de um cargo. Não, fulano é um pastor. Aí você vê um irmão que está ali na igreja, que não tem às vezes nenhuma função, aí ele pensa assim, se tiver que ter mudanças, certamente vai avaliar assim, quem precisa de muita mudança é o que está agora, o que está chegando, e o que já está há muito tempo. Já mudou muita coisa, está na estrada, ó. Não existe isso, irmãos. O peso de mudança que tem quando você se converteu, continua quando você tem, até o dia que você vai morrer. A mudança continua sempre existindo no mesmo peso. Eu não posso dizer assim, há 30 anos atrás, eu tinha que mudar muita coisa na minha vida, mas hoje não. Hoje eu já me sinto assim, não, isso não existe. Santificação desmascara os ídolos da nossa vida. Santificação é um impacto que vai quebrar esses paradigmas, esses padrões que o pecado quer estabelecer a vida inteira, o tempo todo. Então a mudança, ela é uma mudança continuada. E olha o que o Espírito Santo faz. 3 áreas da nossa vida que o Espírito Santo não vai abrir mão de mudar nessa batalha. Se mudar, se o Espírito Santo não nos ajudar nesses 3 pontos que eu vou falar aqui, a gente perde a guerra, a gente fracassa. E esses 3 pontos estão em mim e você. Primeiro, a confiança. Confiança. Segundo, a adoração. Terceiro, a nossa identidade. Esses 3 pontos, eles são vitais nesse campo de batalha. Se nesse campo de batalha, irmãos, contra o pecado dentro de nós, o processo de santificação trabalha nisso diretamente, através da santificação, o Espírito Santo deseja fazer com que haja uma mudança continuada nesses 3 aspectos. Por quê? Primeiro, a confiança, irmãos, não é uma confiança, uma confiança, eu vou dizer assim, de quem viveu um primeiro momento com Cristo, e Cristo fez grandes coisas, e eu mudei bastante. Fumava, não fumar e bebia, eu era devasso, não sou mais, tirou o seu da prostituição, me tirou de sentimentos devassos, amém. Mas a influência do pecado, ela vai promover o retorno de insegurança, de medo, de receio. É por isso que a santificação vai promover na sua vida pelo Espírito uma contínua confiança. E como é que é o nome dessa confiança? Com 2 letras. Como é que é o nome dessa confiança com 2 letras? Fé. Fé, irmãos, é confiança. Mas é uma confiança profunda. É uma confiança profunda. Então, irmãos, nessa batalha, você não pode chegar nessa batalha, irmãos, no que diz respeito à santificação, chegar com medo do seu adversário, do seu oponente, chegar com receio, chegar com dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu estou com um negócio aqui comigo que eu não sei? E você quer lutar, eu não estou falando de lutar contra as coisas externas não, lutando contra as nossas, tirar os entulhos, limpar o lugar para o edifício fluir. Quando você não tem segurança, irmãos, veja bem, surge uma das piores coisas da nossa vida. Quando você não tem segurança, quando você não tem certeza, o que você tem? Dúvida. E a dúvida vai fazer com que você fique assim, olha que coisa interessante, irmãos. Olha o que a falta de confiança nessa batalha vai fazer. Você não sabe se você luta contra aquilo ou não. Porque você tem dúvida se aquilo ali é ou não é, se a dúvida causa isso. Eu não sei se eu tiro esse papel daqui ou esse. Eu não sei se eu vou ler. Aí a insegurança. A insegurança gera, irmãos, essa dúvida que faz você dar oportunidade para o pecado agir.
Agora, quando você, movido pelo Espírito Santo, tem confiança, fé, você tem uma completa segurança, sabe o que acontece? Você não vai titubear. Você vai entender na hora, epa, isso não é daqui não. Esse pensamento, não, e quer te enganar. Às vezes vem como se fosse uma coisa boa, como se fosse, não. Você entende, quem está te dando essa capacidade? Espírito Santo. Santificação, irmãos, é isso. É o Espírito Santo te capacitar para você não ser uma vida insegura, uma vida que não sabe tomar decisões, uma vida que não sabe usar que arma que eu vou usar nessa batalha, que tipo, é uma oração. O Senhor está querendo de mim o que? Um monte, está querendo de mim um jejum, está querendo de mim distanciar de algumas coisas, está querendo de mim um refrear da língua, está querendo de mim tirar a minha atenção de algumas coisas. O Espírito Santo vai te dar com segurança. Ronaldo, o que você tem que fazer é isso, e eu vou fazer, e a vitória vai ser garantida. Quem não tem dúvida, irmão, vive na segurança pela fé, o Espírito Santo opera, e a santificação vai acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, que é a adoração. Esse eu acho um dos pontos mais sérios. Vai crescendo. A adoração, irmãos, é uma coisa que está categoricamente definido na vida do crente. O servo de Deus, ele está definido por uma questão. A sua vida não diz respeito a você. A sua vida diz respeito a Cristo. A sua vida é como aquela mensagem que o pastor pregou aqui uma vez, que diminua eu e que Cristo cresça. Diminuir, irmãos, a tal ponto que você não tem mais nenhuma decisão na sua vida, não tem nenhuma atitude, nenhuma ação que saia de você que não seja adoração a Deus, porque você se preocupa em que a sua vida, todos os atos da sua vida é em adoração, é em louvor. A sua vida, ela passa a ser toda ela para que o nome do Senhor seja glorificado, para a glória de Deus, porque se não for para a glória de Deus, a nossa vida começa a perder o sentido. E é exatamente, irmão, nessa parte da adoração, quando você entra na batalha, em santificação, qualquer resquício de pecado já vai sendo filtrado, já vai sendo retido. Por quê? Porque você já entra cheio de adoração, você já entra como aquele que o seu ego não tem nada, a sua vontade não diz nada, o seu querer não diz nada, mas a glória de Deus enche a sua vida de forma que você manifesta o poder dele, você manifesta o louvor, a adoração a ele, e o pecado não aparece, porque ele fica, a santificação tira qualquer impossibilidade de você adorar. Qualquer tipo de impossibilidade, alguma coisa que ia te impedir, já não vai mais. Por quê? Porque a santificação, pelo Espírito Santo, trouxe para você uma adoração, um louvor de uma alma que é remida, que foi trabalhada, que foi preparada para ser aquilo ali. De forma que você não é mais você, não vive mais. A sua vida não é a expressão sua, mas é a vida de Cristo que está expressa em você. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Cristo. Não é o seu querer, mas é o querer de Cristo. E o pecado que faz às vezes o nosso ego querer crescer, ele fica filtrado na santificação. Se a santificação não acontecer, a sua adoração vai murchar. A sua adoração vai ser derrotada nesse campo de batalha. Quando você chegar lá e que você quiser elevar o seu coração em louvor, em adoração, em gratidão, não acontece. Não vai. E você fica, o que está acontecendo? Por que eu estou travado? Por que eu não consigo dar um glória? Por que eu não consigo me alegrar? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E você fica ali, o culto está acontecendo, as coisas estão acontecendo, e você está ali, como se você estivesse fora daquele ambiente. Sabe o que é isso? Os fragmentos vai juntando algo que torna em você, gera em você um ídolo que ele é falso, ele não se mostra, mas a santificação desmascara. A máscara cai e você vê, aqui ó, agora eu estou vendo porque que eu não estou adorando, agora eu estou vendo porque não está tendo um sentimento em mim de dar glória, de louvar, de me colocar à disposição do Senhor para adoração, com a minha vida, com o corpo, com a alma, com tudo que eu tenho. Agora eu estou entendendo por quê? Porque o ídolo que está na minha vida, a máscara dele caiu.
Sabe por que a dúvida permanece na vida da gente? Nesses 3 campos. A dúvida pode estar na sua confiança, a dúvida pode estar na sua adoração e a dúvida pode estar na sua identidade. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma incumbência. E a incumbência do Espírito Santo de Deus é mudar dramaticamente a nossa maneira de entender as coisas que Deus quer falar. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que convence. A ação do Espírito Santo é de convencimento. E o que o pastor falou aqui, que se você for convencido por A, por B, que não for pelo Espírito Santo, pela palavra, você vai, se der errado, você vai se frustrar. A sua expectativa é deixar você na luta. Agora, quando o Espírito Santo convence você que você está inseguro, que a sua fé não está sendo suficiente, que você precisa santificar a sua vida para poder ter uma fé mais consistente, mais profunda. Quando o Espírito Santo convence você que a sua adoração está superficial, a sua adoração é uma adoração com medo, você adora preocupado quem está olhando para você. Se você levantar o braço, o que vão achar? Se você fizer assim, balançar um pouquinho para lá e para cá, o que eles vão achar? Meu irmão, seu corpo é templo do Espírito Santo. Seus olhos é de Cristo, sua boca é para falar de Deus, o seu corpo, alma, tudo é de Deus. Você está louvando a Deus. Aí o irmão fica com dúvida na adoração, e ele está com vontade de dar glória a Deus, mas ele fica com vergonha, ele fica tímido, ele fica, não estou dizendo aqui para ninguém ficar aqui, não, é pelo Espírito. E se você tem aquela, eu pergunto, qual o pecado que está nisso? Sabe onde está o pecado? No ídolo. É naquela falsa ideia de que alguma coisa está errado nisso aí. O que está errado nisso? O que está errado eu chegar aqui e falar assim, glória a Deus, maravilha, Senhor. Eu pequei em que fazer isso? Mas tem gente que acha que isso aqui é uma coisa que não, eu não sei. Gente, adoração, irmãos, não pode ser uma coisa que você está... É por isso que eu falo com os irmãos que ministrar, os irmãos do Ministério do Louvor, eu falo com eles que ministrar o louvor é adorar sem dúvida, com uma identidade, com uma confiança de que aquilo que você vai cantar, aquilo que você vai fazer é uma profecia, é uma mensagem, é algo que vai impactar, e você é o instrumento, você acredita, não tem dúvida, você está convicto, porque é o Espírito que está te movendo. Então quando você vai, meu amigo, a coisa acontece. O que acontece? Você está se promovendo? Está se aparecendo? Não, Deus está operando, Deus está libertando, está curando, está trazendo saúde para o enfermo, está renovando a fé, o Espírito está operando. Mas ser convencido do Espírito Santo é um ato de santificação. Santificação é um ato de convencimento. O Espírito Santo nos convence de que tem fragmentos, tem resquício, tem entulho, tem coisas que estão sendo depositadas ali que está te impedindo, que está te travando. E você quer, mas você não consegue. Tem alguma coisa dizendo para você, vai, e você fala, não consigo. Alguma coisa para você assim, fala, e você fala, não posso. Vou contar uma experiência rápida aqui. Saindo ontem, contei até para o Valdeir essa experiência, saindo ontem de casa, fui jogar o lixo, lá no lugar onde o caminhão pega o lixo. Peguei aquelas sacolas de lixo, eu ia trabalhar, coloquei as sacolas de lixo lá no lixo. Quem que estava lá no meio do lixo? Uma mulher no meio do lixo, tirando aquelas coisas. Não era uma pessoa que estava trabalhando ali no lixo, que é um trabalho digno de reciclagem, fazendo ali, pegando aquelas coisas que servem para vender, para poder ter seu sustento. Não era uma situação dessa. Era uma situação de uma pessoa que estava revirando o lixo, não pegando nada, só mexendo e tirando as coisas e colocando ali, sem carrinho, sem nada. E aquilo me incomodou. E sabe o que veio no meu coração? Uma inquietação da seguinte natureza: ora por ela. Eu falei, oh Deus, que oportunidade boa. Antes, irmãos, eu sentia isso e não fazia. Você está entendendo? Eu sentia isso, mas não fazia. Porque alguma coisa me dizia, não, tem que trabalhar, já estou meio atrasada. Não, eu cheguei lá e falei, bom dia, como é que você está? Como é que está a sua vida? Perguntei a ela. Ela olhou para mim assim de baixo para cima.
O que foi? Com aquela cara fechada. Aí eu falei, talvez é porque eu estou falando aqui de cima, ela está abaixada, eu vou abaixar também. Eu abaixei, fiquei na mesma altura dela, falei assim, como é que você está? Como é que está a sua vida, filho? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Ela, eu não conseguia falar, a mulher não conseguia comunicar comigo. E eu perguntei a ela, eu quero fazer uma oração por você. Por quê? Foi porque Jesus mandou. Falei desse jeito com ela. Aí ela levantou, eu levantei também. Ela falou, faz sua reza aí logo aí, que eu tenho que fazer minhas correrias. Aí eu falei assim, não, eu vou orar com você sim. Aí eu coloquei a mão sobre ela e orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, tira essa mulher desse cativeiro. Tira essa mulher dessa prisão em nome de Jesus. Senhor, aqui está uma alma, uma vida sedenta, necessitada. Que o dia dessa mulher seja hoje diferente. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Existem tantas coisas maravilhosas, valores extraordinários, que ela não vai encontrar nesse lugar, mas ela vai encontrar em Cristo Jesus. Que essas palavras, Senhor, eu fui orando por ela. E quando eu terminei de orar por ela, eu falei assim, olha, deixa essas palavras dessa oração impactar seu coração hoje, pulsar na sua vida. Ela se abaixou, continuou mexendo no lixo. Não deu muita atenção, não. Uma cara assim, quem estava, muito maltratada pela vida. E eu fui para casa. Quando eu peguei minha bicicleta, que eu voltei, passei por ela de novo. Que eu voltei para casa, peguei a bicicleta, tranquei tudo lá e passei por ela. Quando eu passei por ela de novo, aquela senhora abriu um sorriso. Ela abriu um sorriso e falou assim, ô irmão, vai com Deus. Irmãos, eu chego a arrepiar. Eu fiquei tão maravilhado, eu falei assim, Deus te abençoe nesse dia e pensa no que nós oramos, hein? E fui embora. Mas só a feição daquela mulher mudar, com aquele sorriso que ela deu ali, com aquele ar de quem estava assim, sei lá, alguma coisa diferente aconteceu, já me deu assim aquele incentivo de entender uma coisa. Quando você sentir alguma coisa, não fique com dúvida, não desacredite. Você acha que quando o pastor sai daqui do púlpito, quando está ministrando, e vai lá entregar um recado para uma pessoa, vai ali, é alguma coisa dele? Você acha que quando uma irmã sai do lugar dela ali, vai lá e entrega uma palavra para outra irmã ali, é coisa dela? Isso é a ministração, é as multiformes ações do Espírito Santo no meio da igreja. Então, irmãos, nós precisamos viver, a santificação promove isso na vida da igreja. E quando a igreja vive isso, acontecem coisas notáveis. E a santificação, irmãos, é algo assim tão maravilhoso que faz isso acontecer. Independente, como a irmã está falando, de lugar, de hora, você quando está em santificação, nesse processo de santificação, isso está acontecendo na sua vida, acontece isso aqui também. O que eu acho muito interessante é esse procedimento aqui, ó. O que faz você se limitar àquilo que o Espírito Santo quer que você faça, é o tamanho do nosso ego. O nosso ego, às vezes, ele fala mais alto do que o Espírito Santo, ou seja, o eu, né? Ego é uma palavra grega, mas o significado é o eu, né? Eu não consigo me deixar ir, eu me travo. Então, por que e como você vai conseguir mudar esse cenário? Você não vai mudar esse cenário, quem vai mudar isso é a ação do Espírito Santo em fazer com que você diminua e Cristo cresça. Quanto mais você diminuir, mais Cristo crescer, mais a vontade de Deus você vai fazer. Olha, gente, quando você estiver tão pequenininho, tão insignificante na sua vida, e Cristo estiver tão grande, crescido, meu irmão, você não sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Aquilo que você vê na Bíblia ali, os servos sendo usados, é exatamente isso. São homens e mulheres com ego completamente desconstruído, um ego que não existe mais influência, e Cristo, a vontade de Deus, completamente tomada naquele ambiente. Aí, meu amigo, não tem conversa. Mas na minha vida... Não, irmãos, isso está acontecendo em mim, está acontecendo em você. Não fica pensando que essa questão de Deus está falando uma coisa, eu estou querendo outra, está em todos nós. Quem vai fazer isso não prevalecer o meu ego, a minha vontade, é a santificação. Quando você vive a santificação, Deus fala mais alto, a vontade de Deus se estabelece, o querer de Deus muda o seu comportamento. O meu comportamento era ir para lá, mas Deus falou vai para lá, e eu não hesitei, eu voltei e fui.
comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, tudo é mudado profundamente. Santificação muda isso com profundidade, a ponto, irmãos, vocês não terem ideia, essa mudança ela é tão significativa que Jeremias, ele quando vai falar do assunto de mudança, ele compara o coração como algo enganoso. Ele fala a respeito de alguma coisa que, em vez de pensar em santificação como sendo uma resposta bíblica para a nossa necessidade de mudança, nós vamos achar que várias outras coisas também podem promover mudança no coração, e não pode. Não existe mudança para o coração do homem por causa dessa questão. O nosso coração, ele nos engana. Ele vai acumulando esses requisitos, esses entulhos, vai escondendo, camuflando, e quando você dá por conta, ele manifesta, e você não sabe o que fazer, você fica duvidoso, sem identidade, sem adoração, e não acontece. Agora, quando a santificação está trabalhando a sua vida, essa mudança ela é uma realidade. Você começa a sentir algo e as suas atitudes não condiz com aquilo que é o pecado em você. O pecado que é uma coisa, Paulo falou isso. Quem me livrará, né, do corpo, dessa morte ou dessa situação de condenação? Quem me livrará? Aí Paulo vai falando, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque o que eu não posso, Cristo pode. A possibilidade que vai a mim eu faço, mas o impossível que não cabe a mim, que o pecado às vezes me se opõe e eu não tenho força, nisso aí Jesus entra em meu favor e ele faz acontecer e o pecado não fica diante, porque a santificação promove isso. Então é importante viver nessa questão. Uma das coisas, irmãos, que é maravilhoso em nós, nessas mudanças que Deus vai fazendo, é quando a gente começa a observar que eu estou sem oportunidade. Olha, irmãos, isso que eu vou falar aqui agora, talvez acontece sempre no nosso meio e os irmãos não observam. Tipo assim, ó, a mudança que nós precisamos não está dentro da capacidade nossa de fazer, por causa da tamanha a eficácia do engano, do pecado e de Satanás, que é uma coisa terrível. E a nossa fraqueza dentro daquela questão de termos uma natureza inclinada para o pecado. Aí, o que vai acontecer? O nosso coração, ele vai começar a dar respostas para nós. A mudança que eu preciso, o seu coração vai começar a te limitar. Aquilo que você tem que fazer, ele vai te dar uma resposta tipo assim, você pode fazer depois. Aquilo que você está querendo fazer, ele fala assim, você não precisa se expor a isso. Aí começa com umas respostas que você vai se convencendo que aquilo ali, você sabe que é mesmo, mas quem está te respondendo não é o Espírito Santo, não é a santificação que está fazendo você ter aquela resposta, mas é o seu próprio enganoso coração que está te convencendo, e quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai orar, o pastor falou, esse aqui eu achei extraordinário, nós perdemos mais tempo na oração. Isso aqui é perder tempo. Você está orando e está perdendo tempo, porque oração não é perder tempo, oração é ganhar tempo. Mas nisso aqui nós perdemos tempo. Nós perdemos tempo tentando convencer a Deus dos nossos problemas. Senhor, Tu está vendo a minha luta, Senhor. Nós estamos tentando mostrar para Deus o quanto nós estamos sofrendo, o quanto está difícil, o quanto fulano está fazendo, o quanto o ciclano está... E a gente começa, mas... nós não estamos orando, irmãos, para convencermos a Deus. A nossa oração é para aprendermos a ser convencidos de Deus. Quem tem que nos convencer é o Espírito Santo, não é nós convencer o Espírito Santo, não. O Espírito Santo que tem que me convencer. Me convencer de quê? Que quem é errado sou eu, que quem está falando bobagem sou eu, que quem está pensando errado sou eu, quem está fazendo ideia fora do contexto da vontade de Deus sou eu. Quem é o problema na oração ali não é o meu irmão, sou eu. Eu preciso ter estrutura para amar o meu irmão, amar o meu inimigo. Eu tenho que ter estrutura na oração, de entender que não tem nada ruim, está tudo muito bom, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. A minha oração não é para reclamar, a minha oração é para agradecer. Mas, pastor, então quer dizer que eu nunca vou fazer uma reclamação? Não, irmão, nós sempre vamos fazer reclamação. Eu só estou querendo dizer que isso não é a essência da oração. Quantos servos na palavra que reclamaram com Deus? Quantos salmos que os salmistas
salmodiaram reclamando, achando, esse povo ruim, ímpio, tem que ser lançado não sei aonde, que a geração deles seja destruída. Aquilo ali era a sinceridade do momento daquele homem, daquele coração angustiado, triste. Então não tem problema você falar com Deus, você só não pode achar que isso aí é o que Deus vai fazer. Mata ele, Senhor, que ele quer me matar. Lá no Velho Testamento tem isso, que meus inimigos sejam cortados a cabeça, que eles caiam na cova, é o desejo, mas às vezes a gente quer isso também. Senhor, que esse troço queima, que aquele lá pega fogo, que aquilo sai de perto de mim, que a gente começa a desejar essas coisas, porque é natural nosso, mas é isso que Deus vai fazer? Não! O que Deus quer fazer é nos convencer de que Ele tem uma maneira melhor para resolver os problemas, e que não sou eu na minha oração que vou ensinar Deus a fazer nada, e nem vou determinar para Deus o que tem que ser feito, mas na minha oração eu tenho que aprender que Deus é soberano, e que Ele vai fazer aquilo que Ele quiser fazer, e quando Ele quiser fazer. E se eu for convencido pelo Espírito Santo de Deus, que a vontade de Deus é soberana, que eu vou sair dali tendo contentamento. Isso é santificação na oração. Então, irmãos, para a gente caminhar aqui para o nosso término. Ai de mim, puros, foi miserável homem que sou, quem me livrará dessa condenação? Paulo está falando ali o que ele é. Então isso é muito importante. Então, irmãos, a mudança, muitas vezes, ela vai falar, a resposta que nós queremos, que vem do coração, vai falar para ver uma mudança que não é aquilo que Deus tem. E olha aqui, uma coisa que a Nana está falando aqui, e que os irmãos não estão falando. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu também queria falar, mas por que você não fala? Sabe por que você não fala? Porque você se sente limitado. E você se sente assim, não tem aquele trauma de quando você... Eu um dia fui evangelizar uma pessoa, irmãos, olha o que aconteceu comigo. Eu estava indo, todo mundo entregando papelzinho e tal, cheguei para um camarada, entreguei o papel aqui, falei, meu amigo, bom dia, eu queria... Falei, rapaz, sai daqui que esse troço de perto de mim, rapaz. Por favor, sai daqui de perto de mim. Quer saber de igreja, de crente, de Jesus, de Deus, não. Some daqui. Falou comigo. Isso tem muitos anos, eu saí dali, aquilo me deu uma raiva, meu amigo. Pensa na vontade de pegar aquele papel e enfiar na boca daquele camarada e falar, rapaz, sabe, você está falando com quem, rapaz? Eu sou um servo de Deus, rapaz. Isso aqui é a palavra de Deus, seu infeliz. Você está... A ideia da cabeça. Senso de justiça própria. Mas eu fiquei com aquele negócio, mas me traumatizou. Aquilo causou uma sequela em mim. Toda vez que eu chegava perto da pessoa, eu lembrava daquilo. Eu pensava na reação daquela pessoa. Toda vez eu ficava tímido. Eu falei, Senhor, eu não quero isso não. Aí um dia um colega meu falou bem assim, um cliente meu me fez entender isso com uma facilidade. Ronaldo, quanto que é esse serviço aí? Eu falei, é tanto. Aí ele falou, nada. Rapaz, melhora isso aí, não sei o quê. Eu falei, por que eu tenho que melhorar isso? Ele falou, rapaz, o não seu eu já tenho. Agora, quem sabe você fala um sim? Depois ele foi embora, eu fiquei pensando, rapaz, se eu for evangelizar uma pessoa, o homem natural não quer Jesus. Eu já sei que ele não quer Jesus. Eu não estou indo até pessoas que querem Jesus não, irmão. Se for para me sair para o campo da evangelização, se for para me sair para falar de Jesus, aqueles que querem, eu fico aqui. Eu tenho que entender, eu não preciso ir. Eu tenho que ir entendendo, ninguém quer. Eu estou ali como Jeremias estava, como Isaías estava, Ezequiel estava. É casa rebelde, é um povo de dura cerviz, não quer, assim como eu um dia também não quis. Então não está diferente de mim. Quando uma pessoa vinha falar de Jesus para mim, quando eu não estava na igreja, aquilo me dava coceira. Eu já ficava com uma raiva, com ódio, movido por um sentimento. Agora eu fico pensando, agora você quer que todo mundo fique rindo para você? Aí eu falei, Jesus Cristo, o trauma acabou. É como aqui na igreja, nós estamos aqui, o Adriano falou, a Nana falou, aí a irmã ali falou, eu acredito que outros aqui queriam falar. Por que talvez não falou? Talvez por causa de um trauma. Aquela questão de, fulano já falou, não, irmãos, nós temos liberdade. Se você for para a rua, você quiser, movido pelo Espírito de Deus, não há limites. O limite,
Não há limite, há uma liberdade. E isso é diferente. E para encerrar aqui, irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que estão tentando vencer traumas, sequelas, problemas emocionais, que devem ser muito bem respeitados e considerados. Problemas depressivos, pessoas que vivem situações difíceis. Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa: qualquer tipo de tratamento, para qualquer questão na sua vida, seja social, financeira, emocional, conjugal, seja o que for, profissional, qualquer solução de mudança para atender melhor ao reino de Deus, detalhe, para atender melhor o reino de Deus, não pode principiar de qualquer recurso ou de qualquer fonte humana. Pode dar um resultado temporário, mas não permanente. Se você quiser um resultado permanente para qualquer um desses problemas, isso tem que fluir da santificação. Quando você tem um problema emocional, você busca santificação, aquilo começa a se resolver. Você tem um problema financeiro, busca santificação. Você tem um problema conjugal, busca santificação. Você tem um problema dentro de você, uma sequela, um trauma, busca santificação. Santificação é o melhor remédio para curar qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de transtorno. Santificação é a manutenção da doutrina bíblica na vida do servo de Deus. Então, irmãos, por isso que a palavra do Senhor vai dizer com tanta urgência: sem santificação, ninguém verá o Senhor. E termino aqui dizendo: se você quiser impactar esses ídolos na sua vida, para que eles desmascarem diante de você, que você veja quem eles são, você precisa da santificação. Senão esses ídolos vão te enganar a vida toda. O maior problema que o povo de Israel tinha era a idolatria. E o Senhor dizia: lança fora os teus ídolos, santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas no vosso meio. E toda a santificação do Antigo Testamento, os irmãos vão ver que era lançar fora a idolatria, lançar fora os ídolos, porque os ídolos surgem a partir desses fragmentos. E nós criamos dentro de nós ídolos que são nada mais, nada menos do que empecilhos para que você tenha a liberdade que você precisa ter para servir a Deus. Então, você quer ter isso, esse entulho varrido, você quer ter essa poeira tirada, você não quer que essas coisas se acumulem, use o filtro da santificação continuamente, e você vai ver que a sua vida vai ser muito diferente. Amém? Agora as crianças, o Ministério Kids aí vai assumir aqui as atividades de hoje. Os irmãos que assistem no YouTube, a paz de Cristo Jesus a todos. O nosso ensino está sendo encerrado aqui. Que Deus abençoe a todos.